Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Problemas que vão desde altas mensalidades, passando por negativas de assistência e de cobertura, longas carências e múltiplas restrições, além de uma concentração de mercado, estão entre as principais queixas que os usuários de planos de saúde privados têm registrados no Brasil. E como ficam os direitos dos consumidores, no caso, das pessoas que adquirem e pagam esses planos? São priorizados quando é feito um ajuste na lei ou muitas vezes acabam perdendo espaço para o corporativismo empresarial? Eu sou William França e é sobre o projeto de lei que propõe alterações na Lei dos Planos de Saúde que eu converso agora com o relator da proposta em plenário, deputado Duarte, que representa o estado do Maranhão pelo PSB e que está em seu primeiro mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez, William, com todos os telespectadores, consumidores que acompanham aqui a programação da TV Câmara. Deputado, é um desafio e tanto, né? Esse projeto nasceu, o primeiro dos projetos, nasceu em 2006, está tramitando há 17 anos aqui na Câmara. O que o senhor tem a dizer desse desafio aí? Esse é o nosso maior desafio, é colocar esse projeto para ser votado e aprovado. São incríveis 17 anos que tramita aqui na casa, já teve 2 relatores, são 268 projetos apensados. 268 projetos que o senhor está reunindo numa proposta só? Numa única proposta, fazer análise de todas essas propostas, as oitivas dos sujeitos que compõem essa cadeia, hospitais, planos de saúde, as empresas de plano de saúde, tanto individual, coletivo, de autogestão, e principalmente dar voz àqueles que precisam ser ouvidos, que são os consumidores, os órgãos de defesa do consumidor. Por essa razão que eu entendo que eu tenho todas as características necessárias para fazer com que esse projeto seja algo bom para o consumidor, que atualize a Lei 9656 de 98, porque já fui advogado de empresa de plano de saúde logo que comecei a exercer advocacia. Em seguida, presidi o PROCON do Estado do Maranhão por 4 anos. O senhor tem a visão do consumidor, então? Presidiu os PROCONs do Nordeste, tenho especialização, mestrado na área, concluí o doutorado em Direito Constitucional, ou seja, há um conhecimento prático e técnico para que essa legislação possa ser uma legislação forte e resolver os problemas das relações. Agora precisa, sobretudo, de um esforço político para negociar com todos esses pares, não é isso? Com absoluta certeza. E para essa razão, estamos primeiro ouvindo as pessoas para fazer uma atualização dessa proposta. Fizemos já uma audiência pública no estado do Maranhão, na minha cidade, em São Luís, na Defensoria Pública. O presidente da ANS esteve presente e vamos percorrer todas as regiões do país em tempo recorde. O senhor vai visitar quais cidades? Poderia adiantar para a gente? Nós vamos percorrer todas as regiões do país, começando pela região Nordeste, que já aconteceu em São Luís. Vamos para a região Sudeste, no estado do Rio de Janeiro, no dia 31. Em São Paulo, agora mais recente, no dia 25. Vamos também na região Norte, em Manaus, na região Sul, em Porto Alegre e Centro-Oeste, aqui em Brasília, na Comissão de Defesa do Consumidor. Teremos uma audiência pública no dia 7 de junho. Tudo isso para ouvir todas as partes. Tenho recebido meu gabinete, todos os setores. Estamos nos esforçando muito para corrigir alguns erros, como, por exemplo, não podemos aceitar reajustes abusivos. Não pode um plano de saúde coletivo não ter regras e o plano de saúde individual ser inacessível ao consumidor. Hoje é um grande desafio, o consumidor não consegue contratar um plano de saúde individual. Vai para o plano coletivo, muitas vezes o plano falso coletivo, onde os reajustes são abusivos, desproporcionais. Eu estava lendo no seu texto aqui que há uma regra que parece que estão fazendo, que não pode ter reajuste depois dos 60 anos. Mas quando chega aos 59, estabelece um reajuste de 500%? Hoje a Lei 9656 de 98, ela já impede o reajuste após os 60 anos. O que o projeto hoje prevê é a possibilidade de reajustar após os 60 anos com um percentual absurdo de 500% dividido em suaves prestações quando a pessoa mais precisa. Isso que o senhor quer alterar no projeto. Nós não vamos aceitar isso. O consumidor, quando ele está mais fragilizado, o consumidor mais vulnerável, a pessoa idosa, não pode receber um reajuste desproporcional. Nós vamos corrigir essa questão. 500% seriam 6 vezes mais do que ele paga naquele momento, não é isso? Com certeza. Então, nós precisamos corrigir essa questão. Já ratifico, confirmo aqui que no nosso relatório essa proposta não existirá. O reajuste tem que ser limitado aos 60 anos. Vamos trabalhar para que os planos de saúde coletivos eles também possam ser fiscalizados pela ANS, para que o reajuste... A ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é o órgão que fiscaliza os planos de saúde no país. Que deve fiscalizar.
E precisa ter uma fiscalização mais forte. A exemplo, concluindo o que eu estava falando, a ANS ela apenas estabelece valores máximos, percentuais máximos para reajuste no plano individual. Já o plano coletivo, a ANS não regulamenta. Então, precisamos regulamentar os planos de saúde coletivos para que a rescisão não seja feita de forma unilateral, para que o consumidor, quando mais precisa, ele possa ter um plano de saúde que funcione, para que o percentual de reajuste possa ter um valor máximo para o consumidor ter segurança. Ele não pode contratar um plano e depois surpreender com reajuste de 70%, 80%, 200%. Isso é irrazoável. Não vamos aceitar o que hoje acontece, que é a rescisão unilateral, de acordo com o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor. Rescisão unilateral é uma cláusula nula de plano de direito. Mas hoje os planos de saúde coletivos fazem essa rescisão unilateral. Traduzindo para o consumidor, cancela e você fica sem o plano de saúde de repente. Quando mais precisa. E geralmente faz isso com as pessoas que são mais vulneráveis. Pessoas com deficiência, autistas, pessoas mais idosas. Com doenças que necessitam de um tratamento continuado, né? Então, é algo que precisa e já está sendo enfrentado e nós vamos fazer essas correções para que essa atualização possa transformar essa relação melhor para o consumidor. O senhor defende menores segmentações dos planos. O que é isso? Nós defendemos que os planos de saúde eles possam estar mais próximos dos consumidores. Nós precisamos ampliar o número de consumidores com um plano de saúde. São apenas 55 milhões de pessoas. Isso dá em torno de 25% da população brasileira, né? Então... Precisamos ampliar. Precisamos garantir que mais pessoas tenham acesso aos planos de saúde, principalmente aos planos individuais. Essas segmentações, por vezes, elas são prejudiciais. Por exemplo, hoje existe uma proposta de que o plano de saúde ele vai atender, por exemplo, a entrega de medicamentos para uma pessoa que luta contra o câncer. Mas se aquela pessoa tiver a possibilidade de fazer um procedimento cirúrgico para se ver curada do câncer, o plano não cobre. Ou seja, um serviço de média e alta complexidade, que é quando o consumidor mais precisa, acaba não sendo atendido. Então, poderia até dar uma solução, resolver aquele problema, acabaria com aquela despesa continuada. Garantir o direito à vida, à saúde, à segurança, são direitos fundamentais previstos pela Constituição. Há sempre uma discussão nessa questão de plano de saúde, a relação dos planos de saúde privados com o SUS. Como é que o senhor pretende tratar isso? Há pessoas que defendam, por exemplo, que quando a pessoa que tem um plano de saúde privado, por algum acidente, alguma coisa, acaba no hospital público, que o plano de saúde deveria ressarcir o hospital público. O senhor defende essa tese? Como é que o senhor vê isso? A Constituição Federal ela já fala claramente sobre isso. Quando você abre o artigo 196 da Constituição de 88, fala lá do Sistema Único de Saúde que funciona bem, e foi o SUS que protegeu o cidadão brasileiro durante um período da pandemia. Já no artigo 199 fala que as empresas privadas podem prestar o serviço de saúde suplementar, ou seja, suplementa, complementa o que o SUS já faz e precisa ser claramente complementado, melhorado para garantir mais segurança ao consumidor. Os planos de saúde eles recebem incentivos fiscais, inclusive que podem ser deduzidos do imposto de renda. Então, equilibrar essa relação significa dizer que não podemos permitir que os planos de saúde nas negativas que são realizadas sejam negativas infundadas, porque quando há uma negativa infundada, significa que a lei garante aquele atendimento, significa dizer que o contrato garante aquele atendimento, e quando o plano o faz, geralmente são serviços de média e alta complexidade, ou seja, mais caro. E quando é mais caro, acaba sendo abarcado pelo SUS, porque quando o hospital particular não atende, o SUS vai lá e resolve. Então, quando o SUS, o Estado, ele garante essa isenção para o privado, para que preste o serviço de saúde suplementar, ele já está abrindo mão de receita. Quando, além de abrir mão de receita, ele atende um serviço de média e alta complexidade, que deveria ser atendido pelo plano, que recebe uma isenção, um incentivo fiscal, ele está mais uma vez abrindo mão de receita para garantir o atendimento que já deveria ter sido atendido por outro. Então, isso gera um desequilíbrio. A negativa é prejudicial ao consumidor e é prejudicial também ao Estado. Por isso que é um assunto realmente complexo, estamos chamando aqui para debater o Ministério da Saúde para que essa legislação possa, de fato, melhorar a vida do consumidor. Muito bem. Deputado, o senhor vai enfrentar um arrazoado grande de lobbies pró e contra, né? E o senhor vai relatar esse projeto em plenário. Já tem uma previsão dessa votação? Olha, quanto à lobby, pressão, eu já estou acostumado com isso, porque eu presidi a CPI dos combustíveis no Maranhão, enfrentei o cartel do combustível, conseguimos reduzir o valor da gasolina em 50 centavos por litro,
quando fui presidente do PROCON, aprendi todos os ônibus com mais de 15 anos em circulação, renovando a frota em mais de 60%, ou seja, a atuação, a minha atuação é nessa linha, então já estou acostumado com isso. Acredito que receber os setores é normal, ouvir é lícito. O que nós precisamos estabelecer são diretrizes claras, como, por exemplo, cláusulas inegociáveis dessa relação é aquilo que é bom para o povo, aquilo que é bom para as pessoas, aquilo que é bom para o consumidor. E é possível equilibrar as relações. Vou dar um exemplo, nós não estamos falando de questões aqui irrazoáveis. Não é justo, não tem justificativa um plano de saúde não atender um nutricionista, um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, um profissional da saúde quando ele solicita um exame laboratorial, um simples exame de sangue. Você vai no nutricionista, ele solicita ali, faz o requerimento solicitando um exame de sangue. O plano não aceita, só aceita se for de um médico ou dentista. Ora, se o médico pode, se o dentista pode, por que esses profissionais da saúde não podem? Então, é uma negativa irrazoável que nós pretendemos colocar nesse relatório a possibilidade de que esses profissionais possam requerer exames laboratoriais em prol da vida, em prol da saúde, da segurança das pessoas. Então, a gente não está falando de coisas assim que vai prejudicar os planos. Pelo contrário, a gente precisa fortalecer o setor para que o serviço seja melhor para o consumidor. E sendo bom para o consumidor, é bom para todo mundo. Muito bem. Esse assunto rende bastante. Eu convido desde já o senhor a retornar aqui no nosso Palavra Aberta, mas por hoje eu preciso agradecer a sua presença e encerrar a nossa conversa. Eu que agradeço você, William, agradeço a TV Câmara e convido todos os consumidores, todas as pessoas a debaterem esse assunto, nos acompanharem nas redes sociais, Duarte Júnior no Facebook, Twitter, Instagram, mandar sua sugestão, sua proposta, acompanhar as audiências que faremos em todas as regiões do país e, claro, podem ter certeza que nós vamos atuar de forma muito firme, com muita técnica, para que a nova lei de plano de saúde possa resolver os problemas dos consumidores, contra reajustes abusivos, garantindo uma rede credenciada que funcione, um serviço de excelência, garantindo também que os profissionais da saúde possam desenvolver a sua atividade sem qualquer tipo de restrição. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei 7.419 de 2006, este sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever essa entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. E fica como sugestão seguir as redes sociais da Câmara e as do deputado também. Eu agradeço novamente a sua atenção.